Dando continuidade aqui ao vídeo anterior que a gente já iniciou, falando sobre as agências reguladoras, né? A gente encerrou falando sobre as agências reguladoras, que foram criadas com o objetivo de fiscalizar a qualidade do serviço das empresas que foram privatizadas. Elas foram criadas após a privatização. Vocês lembram aí que eu falei que a oposição pegou muito no pé do presidente na época, né, em relação à privatização de empresas, como se o Estado estivesse vendendo o seu patrimônio. Mas não quer dizer que o Estado tenha ficado isento da responsabilidade de cobrar a qualidade de serviço. Não. O Estado criou as agências reguladoras para que desenvolver esse papel de cobrar a qualidade dos serviços, como a Agência Nacional de Transporte Terrestre, a ANEEL, que fiscaliza o setor elétrico, fornecimento de energia, a Anatel, que fiscaliza o setor de telecomunicações, né? E a Agência Nacional do Petróleo, e aí vai. As privatizações e a abertura da economia brasileira possibilitaram o ingresso do capital estrangeiro em setores produtivos anteriormente dominados pelo Estado e por empresas de capital privado nacional. E as privatizações foi uma forma de abertura para a entrada do capital estrangeiro. Muitas dessas empresas elas foram vendidas para investidores internacionais. Eles compraram e passaram a investir, né? Então a privatização foi uma forma também de abertura para a entrada do capital estrangeiro, né? E essas privatizações, gente, elas contribuíram muito para a melhoria da qualidade dos serviços. Só lembrando aqui o setor de telecomunicações, o tanto que melhorou, né, da década de 90 para cá. Até antes de privatizar eram os postos telefônicos. Poucas pessoas tinham acesso a linhas telefônicas que eram caríssimas. Depois que privatizou, o sistema de telefonia ele se tornou acessível à população, né? Ficou mais barato, e aí foi barateando, né? Criaram os postos, os orelhões, depois as linhas telefônicas se tornaram acessíveis a todos, e aí depois a situação que está hoje, né? O sistema de telefonia móvel que se espalhou pelo Brasil inteiro. Então tem as falhas ainda, as empresas, as operadoras, elas cometem falhas, erros, mas os serviços de comunicação da atualidade eles são muito melhores do que no passado. Então por esse lado a privatização ela foi boa, porque melhorou a qualidade de serviço das empresas, que praticamente eram improdutivos quando pertenciam ao Estado, né? Estavam sucateadas, precisavam de investimento, de implantação de tecnologias que melhorassem a qualidade de seus serviços, certo? E aí a gente está encerrando essa parte que fala sobre a privatização, concessão. De lá para cá continuou o processo de privatização. O Estado brasileiro apesar de ainda ser um pouco fechado comparando com outras nações capitalistas democráticas, já está numa situação bem melhor do que antes, né? Nada se compara com as décadas passadas. Hoje o Brasil é um país que tem muito investimento estrangeiro, não é mais um país tão fechado como antigamente. E aí de lá para cá muitos acontecimentos, como de Collor para cá, né? Teve o Plano Real que foi lançado, criou-se uma moeda forte no Brasil, apesar de o real hoje estar em processo de desvalorização com esse período de pandemia, tá quase, para você comprar $1 você gasta quase R$6. Ele ainda é uma moeda forte, Quando ele foi criado, você comprava $1 por R$1, né? De lá para cá ele desvalorizou, mas não muito. Se analisasse que o real ele foi criado em 94, então é uma moeda que tem muitos anos, né? São 26 anos de existência. Ainda é uma moeda forte.
teve muitos outros acontecimentos, né, que de lá para cá, né, que fez com que o país evoluísse. Governos, teve um período de FHC, não vou nem falar FHC, que Fernando Collor sofreu o processo de impeachment e entrou Itamar Franco, né, que governou o país, o restante, 93 e 94. E aí depois entrou Fernando Henrique Cardoso, que foi eleito e depois reeleito, governou o país por 8 anos. Depois veio o governo Lula, né, que governou até 2010. Veio a Dilma, que também governou por 6 anos, né, sofreu processo de impeachment já no seu segundo mandato. Aí veio o Temer, governou o país por 2 anos. E agora a gente está no período do governo de Bolsonaro. Muita coisa aconteceu nesse período aí. O país evoluiu muito. Talvez a grande crise que a gente viveu ou vive é essa agora que a gente está passando. Eu diria que de Fernando Henrique, de Itamar Franco para cá, talvez essa seja a pior de todas as crises, né? Mas como o Brasil ele se estabilizou muito, se estruturou muito durante todo esse período aí, com fé em Deus, se a gente se livrar logo desse problema aí, né, o país se recuperará mais rápido, né? Ele não está mais tão vulnerável, só não está numa situação pior porque ele se estruturou ao longo da história, né? Ou seja, ele não está tão vulnerável, certo? Pois eu vou encerrar aqui e na próxima aula a gente vai iniciar assunto novo. Eu vou fechar aqui o vídeo, devo passar alguma atividade para vocês realizarem e seguir em frente, né? Então um abraço a todos, um bom dia, uma boa tarde para quem estiver assistindo a aula à tarde ou boa noite para quem estiver assistindo a aula à noite.